Encontramos-nos no centro histórico, também administrativo, comercial de Penafiel. Uma cidade que ao longo de 2020 e 2021 vem assinalando uma importante efeméride. Foi há 250 anos, a 3 de março de 1770, com um decreto do rei Dom José I, que aquela que até aí era a vila de Arrifana de Sousa é elevada a cidade. Sim, Penafiel tornava-se numa das mais antigas cidades portuguesas. Claro que havia motivos próprios que tinham a ver com o crescimento, com a dinâmica do povoado, mas há também interessantes razões nacionais e da política nacional para que Penafiel tenha obtido este estatuto. É uma história muito interessante e que, como muitas outras histórias e motivos ligados à identidade e ao património de Penafiel, da cidade e do concelho, tem um lugar privilegiado para ser evocado. Aquele que é um dos melhores museus portugueses, o Museu Municipal de Penafiel. Embora formalmente o Museu Municipal de Penafiel tenha nascido em 1948, podemos fazer remontar a épocas mais antigas as suas origens. Muito dentro do espírito do colecionismo que havia marcado as últimas décadas do século XIX, vemos emergir em Penafiel uma figura que será crucial, a de um proprietário de uma farmácia, Abílio Miranda, que desde muito jovem vai reunindo, colecionando objetos relacionados com a arqueologia, a etnografia, a arte do concelho de Penafiel. Abílio Miranda, que na década de 40 é uma figura de destaque na sociedade de Penafiel. Ele é o delegado da Junta Nacional de Educação. É também um dos organizadores daquele que virá a ser o Museu de Etnografia e História do Douro Litoral, na cidade do Porto. E é nessa altura, em 1947, que ele vai ser um dos responsáveis também pela reorganização da Biblioteca Municipal, no seio da qual, ou associada à qual, logo no ano seguinte, vemos então surgir o Museu Municipal. Ao longo dos anos subsequentes, o museu, instalações provisórias, vai continuando a recolher peças e aumentando a sua coleção, sempre muito dentro de algum espírito, enfim, amador. Um caráter mais profissionalizante, científico, passamos a ter a partir dos anos 70, nomeadamente com o envolvimento de figuras ligadas à universidade, caso, por exemplo, de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, ou, até os dias de hoje, de Teresa Soeiro. Mais recentemente, a equipa liderada por Maria José Santos ampliou de um modo significativo não só as suas instalações, mas também a sua ação. E o corolário vai ser em 2009 o surgimento deste novo espaço qualificado e que rapidamente se vai tornar numa referência no panorama da museologia portuguesa. Após 60 anos em instalações provisórias, exíguas, mas sempre vendo crescer a sua coleção, em 2009, finalmente, o museu instala-se num edifício construído de raiz para o albergar. Em boa verdade, ele aproveita, em parte, uma senhorial residência dos Pereira do Lago, mas esse palácio é significativamente transformado na sequência de uma intervenção da autoria daquele que é um dos nomes de referência absoluta da designada Escola de Arquitetura do Porto, Fernando Távora, aqui a trabalhar em conjunto com o seu filho, José Bernardo de Távora. O espaço é significativamente ampliado. São cerca de 4.000 metros quadrados. Em termos de exposição permanente,
são 1.500 metros quadrados, mas é salvaguardado também uma área muito significativa para as reservas, permitindo não só o crescimento das coleções, mas também a sua salvaguarda. São condições, de facto, muito qualificadas e isso mesmo é reconhecido logo no ano seguinte, em 2010, quando a Associação Portuguesa de Museologia considera o Museu Municipal de Penafiel como o Museu Português do Ano. Mas também em 2010, o museu ia ser nomeado para Museu Europeu do Ano. É uma área fabulosa, que se encontra dividida em termos de exposição permanente por diversas salas, mas as suas temáticas vão se interpenetrando, cruzando, e por isso é indiferente por onde começamos. E começamos pela Sala da Arqueologia, um espaço privilegiado para abordar uma longa história da relação do homem com este território. Nesta sala percorremos cerca de 5.000 anos de história, desde vestígios muito importantes da fixação das primeiras comunidades humanas produtoras, os primeiros sedentários. Aliás, em Penafiel temos alguns dos mais relevantes vestígios megalíticos, essa arquitetura associada a esse período que remonta ao 5º milénio antes de Cristo. É aqui em Penafiel que nós encontramos, reproduzidos também aqui nesta sala, a anta de Santa Marta ou o menir de Luzim. Mas neste espaço temos também objetos de outros períodos que tiveram uma relevante fixação do homem aqui no território. Caso, por exemplo, da Idade dos Metais, com destaque para objetos da Idade do Bronze e também da Idade do Ferro. Aliás, da transição da Idade do Ferro, e particularmente para a época seguinte, para a romanização, existe aqui um grande conjunto de artefactos, de objetos recolhidos numa citânia, num castro igualmente de referência no norte de Portugal, do Monte Mozinho. Aliás, há décadas que as escavações arqueológicas promovidas nesta estação arqueológica têm por trás exatamente o Museu Municipal de Penafiel. E há aqui também, neste ambiente um pouco escuro, suscitando um pouco o mistério, mas há também aqui a preocupação de descodificar não só estes períodos antigos, mas também a própria ação dos arqueólogos, demonstrando o seu trabalho e a importância do registro minucioso. E de um modo muito pedagógico, isso é-nos apresentado aqui nesta plataforma, onde podemos observar o recriar de uma escavação arqueológica dos anos 70, de Carlos Alberto Ferreira de Almeida. Graças ao registro minucioso dos arqueólogos, foi possível reconstituir todo esse ambiente detectado na escavação de uma necrópole. Uma necrópole romana muito interessante, porque é também da fase da transição, da tradição de incineração para a inumação. E nem faltam sequer as moedas. As moedas que já nessa época se utilizavam e vão permanecer durante os séculos seguintes como um pagamento que o defunto leva para o barqueiro, aquele que vai permitir fazer a passagem da alma para o outro mundo. Mas é na Idade Média que, em grande parte, se vai forjar o atual Concelho de Penafiel. Isso mesmo nos é evocado aqui na Sala da Identidade. Do ponto de vista museológico, a estratégia adotada foi de nos socorrermos de um grande conjunto de excertos de importantes documentos, textos medievais e não só,
da história de Penafiel. Aqui, e forjando também a identidade desta comunidade, vamos vendo algumas figuras de destaque. Algumas são míticas, como é o caso, por exemplo, de São Jorge e o dragão, que de resto nos remete também para um momento muito identitário de Penafiel, que são as festas do Corpo Santo. Mas aqui também encontramos outras figuras bem mais recentes, igualmente importantes na definição de uma identidade de Penafiel, pela relação que a comunidade tem com essas figuras, como é o caso, por exemplo, do Padre Américo. Mas, regressando a essas tão importantes festividades do Corpus Christi, do Corpo de Deus, aqui nesta sala é também dado um grande destaque àquela que é uma das peças mais míticas da comunidade de Penafiel, uma colcha que durante longas décadas, cruzando séculos, era colocada na varanda da Câmara Municipal quando passava a procissão do Corpo de Deus. Mas é de facto aqui na sala de identidade que nós podemos acompanhar todo o processo que conduz à criação da cidade do concelho de Penafiel e que, como vos dizia, de algum modo se vai alicerçando desde a Idade Média. É certo que em 1384 o velho julgado medieval de Penafiel de Canas passa a ficar sob a jurisdição do termo do Porto. É a Câmara do Porto que nomeia os funcionários administrativos, judiciais, mas vai-se alicerçando também cada vez mais um espírito autonómico, não só em torno deste território, mas muito particularmente de um lugar que vinha emergindo com uma grande dinâmica, um crescimento notável até do ponto de vista urbano, numa relação próxima com aquela que era, afinal, uma das mais importantes estradas da região e do reino, aquela que ligava o litoral do Entre Douro e Minho, Porto, a Trás-os-Montes. Este lugar, a Rifana de Sousa, vai-se revelando naquilo que virá a ser uma grande característica de Penafiel, mas já lá vamos, como uma grande plataforma de distribuição e de contacto entre estes dois mundos, o litoral e o interior. Este crescimento e esta vontade de uma autonomia vai, na sequência de uma petição dos moradores de Rifana, vai materializar-se em 1741, reinava Dom João V, com a elevação de Rifana à categoria de vila. Curiosamente, uma elevação que vai ter uma curta duração, porque menos de 30 anos depois, a 3 de março de 1770, reinava já Dom José I, a vila é transformada em cidade, agora com a designação de Penafiel. É óbvio que toda a dinâmica, todo o crescimento de Rifana estão por detrás desta elevação, mas há também motivos nacionais e da política de Marquês de Pombal, que, empenhada em retirar poder à Igreja, e particularmente à influente e poderosa Diocese do Porto, resolve subdividir, criando, por isso, a Diocese de Penafiel. Mas a sede de uma Diocese tinha que ser uma cidade, e é por isso que a Rifana de Sousa, agora com designação de Penafiel, passa a ter este estatuto, apanhando de surpresa mesmo os responsáveis de Rifana, que só sabem desta decisão em maio desse ano de 1770. Ora, uma diocese tem um bispo, e aquele que vai ser nomeado como o bispo de Penafiel é Dom Inácio Caetano. É um homem poderoso na hierarquia da Igreja e muito próximo da corte. É o confessor da princesa, futura Rainha Dona Maria I. Que se saiba, nunca passou aqui por Penafiel, até porque com a queda de Marquês de Pombal, 8 anos depois, desaparece a diocese. Mas, curiosamente, Marquês de Pombal e o bispo de Penafiel, de algum modo, voltam-se a cruzar, porque, caindo em desgraça Marquês de Pombal, terá sido o confessor da rainha, o antigo bispo de Penafiel, que intercedeu por ele.
Este é o olhómetro, uma curiosa peça concebida por Francisco Providência, um dos responsáveis pela museografia do museu, aqui na sala do território. Através do olhómetro podemos analisar muitas das dimensões possíveis para abordar este território de Penafiel. Uma visão aérea, mas também uma visão patrimonial, cultural, até gastronómica. Mas aqui na sala do território podemos também nos aperceber de uma outra dimensão, uma dimensão administrativa, fundiária, a posse das terras, e aqui muito bem representada através de 5 históricos marcos, 2 deles de reguengos, terras que pertenciam ao rei, também de uma comenda, uma ordem de Cristo. Aqui encontramos também um marco de um couto pertencente à igreja e um marco de uma honra, quando estávamos perante propriedades que pertenciam à nobreza. Ao longo de décadas e ainda nos nossos dias, o Museu Municipal de Penafiel recolheu, preservou, expôs, estudou aquela que é uma das maiores coleções etnográficas do norte de Portugal e que, em grande parte, podemos observar nestas 2 salas. De imediato, esta, a Sala dos Ofícios, onde é dado um grande destaque àquelas que eram as atividades profissionais tradicionais do concelho. A sala estrutura-se em 2 áreas. Tem muito a ver com os 2 materiais mais trabalhados pelos artesãos de Penafiel. A madeira e o ferro. Muito em torno, por isso, dos carpinteiros e dos ferreiros. Em termos de carpintaria, há aqui coleções relevantes. Por exemplo, quando falamos dos tanoeiros, dos carpinteiros de carros depois, dos carpinteiros dos moinhos e claro, dos tamanqueiros, famoso calçado de pau. E claro, quando falamos dos ferreiros, a sua arte exuberante, utilitária, que tinha em Penafiel um dos grandes centros produtores da região norte. Mas esta sala, provando uma vez mais de como todos estes temas e dimensões se vão cruzando no museu, não deixa também de destacar 2 momentos importantes da identidade e da representatividade do concelho. 2 festividades, uma que já referimos, a de Corpus Christi, mas também esse momento tão importante para Penafiel, que era a Feira de São Martinho, e onde, uma vez mais, esta característica de uma terra que servia como uma área de contacto e de distribuição entre o litoral e o interior. Aliás, a esse propósito, criaram-se até alguns mitos de produtos que supostamente eram produzidos em Penafiel e que nunca foram, mas que eram aqui comercializados. O caso, por exemplo, das croças ou das albardas, ao contrário das samarras, essas sim, produzidas daqui em Penafiel. Documentos também de grande interesse nesta sala dos ofícios são estes filmes que nos registam a atividade de alguns dos últimos artífices, dos últimos artistas que dominavam alguma destas artes. Um registro promovido pelo museu e que são hoje documentos únicos. Estamos agora na sala da terra e da água, muito mais centrada na vivência rural, agrícola das comunidades tradicionais de Penafiel, muito assente na exploração dos recursos naturais, onde a terra e a água eram cruciais. Uma sala que, de algum modo, evoca na sua arquitetura as habitações tradicionais, as casas-pátio, em que no piso
inferior ficavam as alfaias, os animais e, no piso superior, o espaço dedicado à habitação. E por isso é aqui que nós encontramos também uma referência à cozinha tradicional. Mas, quando entramos aqui nesta sala, somos recebidos por um conjunto de peças que nos evocam também uma atividade de grande peso na tradição de Penafiel, ligado ao têxtil, particularmente o ciclo do linho. E importa aqui dizer que as tecedeiras de Penafiel atingiram um elevado grau de especialização. Havia muitas que, enfim, se dedicavam a esta atividade como um complemento da sua ação diária como lavradeiras, mas havia muitas outras que tinham a tecelagem como o seu ofício principal. A água sempre foi, de facto, um dos elementos estruturantes deste território. Um espaço cruzado por um grande número de rios, ribeiros, riachos. E por isso não admira que a atividade moageira, moinhos, moleiros, tenham feito parte também, ao longo da história, da identidade de Penafiel. Mas, quando chegávamos à primavera e ao verão, muitos desses ribeiros, essas linhas de água, praticamente secavam, dando origem a uma estratégia muito interessante por parte dos homens e das mulheres que estavam ligados aos moinhos. Com efeito, nessa altura do ano, alguns moleiros deslocavam-se para o Tâmega, onde havia sempre água corrente. E aí montavam uns moinhos amovíveis, que aí funcionavam sazonalmente. Por vezes, até dezembro, dependendo, obviamente, de existir ou não cheias. Ora, é um desses moinhos amovíveis que aqui nós podemos observar no museu, com um grande valor pedagógico, porque podemos observar não só a casa com as mós, mas também todo o mecanismo, incluindo as penas e o eixo, que geralmente não se vêem porque estão debaixo de água. O património, a memória, a identidade de Penafiel na sua relação com a água passa também, como poderia deixar de ser, pelas embarcações que sulcavam os grandes rios, o Douro, o Tâmega, que circunscrevem uma boa parte do território concelhio. Entre essas embarcações, ao longo dos tempos, salientaram-se as barcas de passagem, permitindo a ligação de uma margem à outra, mas também o valboeiro, este barco tradicional muito utilizado na pesca, nomeadamente do sábalo e da lampreia. Aliás, aqui no museu podemos também observar alguns dos apetrechos, das armadilhas, das redes utilizados na captura dessas espécies. Mas este é também um convite para lançarmos, que não poderia deixar de ser, o nosso olhar sobre o território. E o museu abre-se, de resto, em vários núcleos muito interessantes. Caso, por exemplo, do centro interpretativo e da visita aos vestígios arqueológicos do Castro do Monte Mauzinho, ou essa aldeia tradicional, histórica, Quintandona. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.